E aí, tudo bom? Hoje eu tô aqui para responder esse comentário aqui do Júnior, que diz: não sei se você já falou sobre o inglês, como foi o aprendizado e essas paradas. E no primeiro momento, assim, esse assunto parece um assunto completamente aleatório, mas na verdade não é. Essa luz aqui, pra você que tá se perguntando, tá ligada pra nada. Ligou, ficou acesinho, bonitinho, ficou um brilhinho ali. Nos meus vídeos aqui eu falo basicamente de audiovisual, skate e meu cotidiano. O inglês, ele tá presente nessas coisas, principalmente no audiovisual. Eu já fiz um vídeo falando sobre faculdade, se vale a pena ou não fazer faculdade pra quem quer seguir no audiovisual, pra quem quer fazer vídeo. Eu falo a minha experiência com a minha faculdade, como que foi. E esse é um vídeo parecido, mais ou menos nesse mesmo estilo, onde eu falo minha experiência e por que foi importante pra mim. E como que pode ser importante, como que pode ser relevante pra você também. Primeiro então eu vou responder a pergunta do comentário e falar como que foi pra mim aprender inglês. Eu tive a sorte, eu não sei se isso é sorte na verdade, mas a questão é que eu sempre gostei de inglês. Então pra mim não foi uma coisa dolorosa de se aprender. E coisas em inglês estavam presentes no meu cotidiano. As músicas que eu ouvia, a grande maioria das músicas que eu ouvia eram em inglês. Os jogos que eu jogava eram todos em inglês. Até os desenhos que eu assistia quando eu era criança em fita VHS eram em inglês. Que inclusive pode ser uma coisa que pode ter influenciado nesse meu gosto por inglês, mas não sei. Mas a questão é que eu sempre gostei e eu estudava na escola o verbo to be, que eu sinceramente não me lembro se na época, com uns 10 anos, 11 anos, eu entendia o que era verbo to be. Eu me lembro de ser um negócio que se ensinava na escola, a professora falava lá, ó, isso aqui é o verbo to be. Depois que tem um I, tem am. Depois que tem he, tem is. E eu não me lembro se com o inglês da escola eu realmente entendia o que era aquilo ali. Porque basicamente em inglês de escola durante um bom tempo é só verbo to be. Pelo menos minha experiência com escola foi mais ou menos assim. Eu comecei a aprender mais inglês quando eu comecei a jogar. Quando eu tinha 11 anos, meu time deu um PlayStation de aniversário, eu acho. Não sei se foi de aniversário, mas enfim, ele me deu um PlayStation de presente. E tinha uns jogos que eu jogava, que inclusive são meus jogos favoritos até hoje, que é Metal Gear e Final Fantasy IX, que eram jogos que tinham uma história grande, uma história mais complexa, mais carregada, assim, e eu tinha que entender algumas coisas da história para poder avançar no jogo. E nessas horas, quando tinha alguma parte que eu não conseguia passar, que eu não sabia o que eu tinha que fazer, meu pai sabe falar inglês, então eu chamava ele para ele traduzir para mim as coisas que eu não estava entendendo. Se tinha algum personagem falando alguma coisa e eu não sabia o que era, ele traduzia para mim. E aí eu comecei a aprender algumas coisas assim bem soltas, mas que eu bati o olho numa frase e eu consegui entender mais ou menos ali. Eu não tinha total ciência do que eu tava lendo, mas eu já conseguia me guiar mais ou menos no jogo. Mas vira e mexe chegava um novo momento aí onde eu não entendia aquela parte do jogo, o que tava sendo falado e tal, e meu pai traduzia pra mim. E isso me fez aprender bastante coisa de inglês. Não é um aprendizado ideal, porque assim, você aprende um monte de coisa, você consegue ler, consegue entender, mas por exemplo, quando eu via essa palavra aqui, eu aprendi, consegui aprender que quando termina a palavra com BLE, não é ble, é bow. Então eu lia impossible, mas não é impossível, é impossible. Dá pra aprender inglês com videogame? Dá, mas vão ficar alguns buracos aí no seu aprendizado, que são coisas que vão passar direto e você não vai perceber. Por exemplo, eu jogava Gran Turismo e tinha uma parte na interface, no menu lá, eu não lembro que parte que era, que tinha um botão de buy. Eu sabia que aquele botão de buy era pra comprar, porque um certo dia eu falei, pai, o que significa essa palavra aqui? Ele falou, isso aí significa comprar. E aí beleza, eu aprendi que buy é comprar. Só que eu não falava buy, eu falava bui, que eu achava que era bui. Então assim, eu comecei a aprender inglês de uma forma mais consistente, mais consciente, quando eu entrei num curso de inglês com 14 anos, se eu não me engano, e eu me formei nesse curso. Eu não me lembro em quanto tempo exatamente, mas eu acho que eu me formei com 18 ou com 19, alguma coisa assim. Fiz uma prova chamada TOEFL, passei. Fiz uma prova chamada Proficiency e nessa eu não passei por poucos pontos, não me lembro quantos, mas eu quase passei. No curso de inglês foi onde eu aprendi muita coisa direito, assim. Eu sei que curso de inglês não ensina perfeito, você não vai sair falando que nem um nativo, que nem um americano fala inglês, mas eu tive uma base muito forte no curso que eu fiz. Uma coisa que me ajudou muito é que eu gostava de assistir Jackass, Viva La Bam, vídeo de skate, que são conteúdos que as pessoas falam de uma maneira muito livre, não é como se fosse uma série roteirizada, um filme em inglês onde as falas são mais certinhas e tal, ou pelo menos costumam ser. Jackass, vocês sabem como é que é um cara com a câmera na mão filmando uns caras fazendo mais loucura. Então o que tá acontecendo ali, o que eles estão fazendo ali é completamente natural e o jeito que eles falam é natural. Isso me ajudou muito com as pronúncias das palavras e o jeito que as frases
se encurtam, que uma palavra junta na outra. Quando alguém falava alguma coisa, alguma frase que por algum motivo ficava na minha cabeça, ou então alguém falou alguma parada que eu achei legal e tal, porque a frase ficava na minha cabeça, às vezes eu ficava repetindo a frase, pra ficar imitando o cara, tentando falar igual a ele. E isso foi uma coisa que me ajudou muito com a pronúncia. Meu inglês não ficou mais tão quadrado, meu inglês tá longe de ser o inglês perfeito, igualzinho ao de um nativo, só pra deixar claro, mas esse tipo de coisa me ajudou muito com a pronúncia. Meu aprendizado de inglês foi basicamente isso: fazer curso, jogar videogame, assistir os conteúdos em inglês que eu gostava de assistir e ficar que nem um maluco falando sozinho em inglês. Quase que eu esqueço de fazer meu jabá. Você que pretende aí criar um canal no YouTube, começar a fazer vídeo, ou por outro motivo quer aprender a fazer vídeo, eu tenho as minhas aulas, vocês vão encontrar o link na descrição. Eu ensino do zero como que você faz para começar a fazer vídeo, que câmera que você pode usar, como que você regula uma câmera, como que você começa a editar, como é que usa o programa, tudo que você precisa saber para começar a fazer seus vídeos e seguir evoluindo. Aproveita que o preço tá barato, dá uma olhada na descrição. Eu tô inclusive escrevendo as aulas do novo módulo que eu vou criar lá no curso, com dicas para você que quer fazer vídeos pro YouTube. Então, além de equipamento, câmera, microfone, eu vou dar dica de áudio, vou falar sobre iluminação, tudo que você precisa para fazer seus vídeos pro YouTube aí. Link na descrição aqui. E voltando ao assunto, então assim, por que, agora focando no audiovisual, por que foi tão importante para mim aprender inglês? A quantidade de coisa que eu aprendi sobre audiovisual assistindo conteúdo em inglês, mano, foi muita coisa. Eu fiz faculdade de design gráfico e o meu curso, ele era todo voltado para animação 3D. Então eu tive muita aula de 3D, óbvio, mas tive muita aula de vídeo, de efeito de vídeo, de áudio. Eu já gostava de fazer vídeo antes. Na faculdade, pô, aprendi muita coisa legal sobre vídeo. E eu chegava em casa e eu pesquisava na internet tudo que eu vi na aula. Na época era 2010, 2011, o YouTube não tinha tanto conteúdo assim. Tinha bastante conteúdo, mas não se compara com hoje em dia, que tem conteúdo pra caramba sobre tudo. Então eu chegava em casa e pesquisava tudo que eu vi na aula. Quando eu pesquisava em português, era difícil de achar o conteúdo. Achava, mas não era sempre. Quando eu pesquisava em inglês, mano, tinha muita coisa. E eu ficava em casa assistindo os vídeos em inglês e aprendia muito mais do que eu vi na faculdade. Não que a aula da faculdade fosse ruim. O professor na aula, ele tem um tempo limite ali para ensinar uma certa quantidade de conteúdo. Na internet eu ficava assistindo e acabava aprendendo muito mais. Todo dia, basicamente, eu fazia isso. Chegava da faculdade, estudava em casa e aprendia coisa pra caramba. 80%, 90% do conteúdo que eu assistia era em inglês. Eu fico pensando que se eu não soubesse inglês, eu não ia aprender nada daquilo, porque não tinha o conteúdo em português para aprender. Pra você ter noção, teve uma vez que eu tinha que estudar Morph. Eu tinha que fazer um trabalho pra faculdade e eu queria fazer uma parada usando Morph, que é um efeito de vídeo, e eu queria aprender a fazer no After Effects, como que fazia, e eu não achei o conteúdo nem em inglês. Eu fui parar num vídeo indiano que eu não entendi nada que o cara falou, mas o cara foi fazendo as coisas lá e eu fui fazendo igual pra ver o que dava, e aí eu entendi o que ele tava fazendo e tal, acabei aprendendo. Mas o vídeo de um indiano falando um idioma que eu não entendo nada. Hoje em dia, esse cenário aí já tá diferente. Tem muito conteúdo bom em português. E conteúdo bom mesmo, não é conteúdo raso não, porque tipo, aqui você abre o Premiere, aqui você coloca o vídeo aqui e aí você salva e pronto. Agora você já sabe editar. Quando eu achava conteúdo em inglês pra ver, pô, os caras ensinavam um monte de coisa. Hoje você já encontra esse tipo de conteúdo bom em português, tem muita gente fazendo. Então assim, se você quiser estudar hoje em português, dá pra estudar. Só que assim, o conteúdo em português de uns anos pra cá, desse tempo pra cá, multiplicou pra caramba. Da mesma forma, o conteúdo em inglês também multiplicou pra caramba. Então eu estudo em inglês até hoje. Eu aprendo um monte de coisa em inglês até hoje. É isso que eu falei, eu fico pensando, se eu não soubesse inglês, o quanto de coisa que eu não saberia hoje, porque eu não teria como entender, talvez eu não soubesse nem procurar aqueles conteúdos. Para mim, esse é o motivo mais forte de ter sido tão importante para mim saber inglês. E existem outros motivos também, por exemplo, os programas de edição, eles são todos em inglês. Eles têm as versões em português? Tem. Dá para editar em português? Dá, mas assim, minha opinião, não é a mesma coisa, eu prefiro inglês. Mas se você não sabe inglês, hoje em dia, dá pra você editar com os programas em português, porque tem a tradução, pelo menos assim, os programas da Adobe, os programas maiores tem. Além dos programas, se você compra uma câmera pra filmar, a câmera vai estar toda em inglês. E pode ser que ela não tenha tradução em português. Algumas até tem, mas pode ser que você compre uma que não tenha. Enfim, saber inglês nessa área do audiovisual é um adianto muito grande. Você consegue aprender sem saber inglês? Consegue, mas se você souber inglês, mano, te adianta muito a vida. Quem tiver condições de aprender inglês, seja fazendo um curso, seja com aula particular, enfim, o método que for, cara, eu recomendo que aprenda, porque
ajuda muito mesmo. Inclusive, cara, no YouTube hoje tem muito conteúdo bom, inclusive tem muito conteúdo de americano ensinando inglês para brasileiro. Se vocês procurarem na internet, no próprio YouTube, vocês vão conseguir aprender um monte de coisa. Se você já quiser começar pelo YouTube mesmo, cara, já é um bom começo, tem muito conteúdo bom pra você assistir. E é isso, cara, eu resolvi gravar esse vídeo falando sobre isso porque eu acho que é uma dica legal pra quem quer seguir nessa área do audiovisual. Pelo menos pra mim foi muito importante o inglês, então já tô passando a ideia pra vocês aí. Valeu? Então é isso, eu espero que tenha sido útil e a gente se vê no próximo vídeo então, demorou? Valeu!